Uma microexplosão atmosférica foi registrada no começo da tarde desta quarta-feira no município de Taquara, no Rio Grande do Sul. Parte da cobertura do estacionamento de um supermercado desabou por causa dos ventos fortes. Imagens do Observatório de Taquara registraram a aproximação da tempestade. O Arthur Miller já está aqui nos estúdios para explicar para a gente esse fenômeno e atualizar a situação do clima lá na região. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Pois é, né? Condição de tempo severo no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala do tempo severo, né? O granizo, o vendaval, quando ele passa de 100 km por hora, pode ser microexplosão ou pode ser tornado. Nesse caso aí foi microexplosão. O fenômeno, né? Ele é comum. A gente vai ver aqui, né? O esquemático dele, ele funciona como a seguinte situação, né? O ar seco em médios níveis da atmosfera pressiona aí a altura de topo de nuvem, a altura do topo da nuvem e faz o quê? O ar que ele normalmente desce mais frio lá de cima com a chuva, ele acaba sendo pressionado, ou seja, ele desce numa maior velocidade. Ele descendo numa maior velocidade, ele bate no chão e se espalha, como a gente viu ali, os danos causados ali no supermercado. Então, é um evento perigoso, ele é um evento localizado, mas é um fenômeno comum que está associado muitas vezes ao avanço, né, de uma frente fria, como foi o caso, como também quando nós temos a situação de cavado. Tem alguma área mais propícia para esse tipo de coisa? Geralmente ele acontece mais aqui na região sul, né, e também na região sudeste, áreas também de Mato Grosso do Sul, porque é um fenômeno que ele depende muito do choque térmico. Então, praticamente, quando a gente pega de Mato Grosso do Sul para baixo e sul de Minas para baixo, tem mais condição para que esse tipo de fenômeno ocorra, mas também não se descarta. Às vezes, quando você tem a situação de vórtice ciclônico de altos níveis, lá no Nordeste também favorece esse tipo de sistema. Tá certo, Arthur. E como que fica a previsão do tempo para o restante do país? Então, aí nós temos aí para a região sul para os próximos dias. Agora a frente fria avançou. O cavado na Argentina começa a atuar na região, então pode novamente ter episódios de microexplosão. Então, hoje, tempestades aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e já na sexta-feira, em Santa Catarina e no Paraná alivia, mas no Rio Grande do Sul continua principalmente no centro-sul do estado. Quando a gente olha para o mapa de umidade do solo na região sul, a gente viu que as chuvas até ajudaram grande parte das áreas produtoras, mas precisa chover mais aí no Rio Grande do Sul para reverter aí esse déficit hídrico. Nos próximos 5 dias, essas chuvas são muito pontuais, não são bem distribuídas, e a tendência é que a porção oeste não tenha tanta chuva volumosa assim. Na próxima semana deve ser um tempo mais quente e seco, também pancada de chuva aí, tipicamente de verão, e quando a gente já começa a se aproximar do outono, a gente vê a chuva ganhando força na região sul, volumes aí que voltam a passar de 80 milímetros tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. Para o restante do país, a gente tem a situação, né, do bloqueio, que faz o calorão predominar ainda em Minas Gerais e também em São Paulo, mas o escoamento vindo por fora, ele influencia tempestades tanto em Goiás quanto no interior paulista. Por isso que a gente vê, né, no nosso mapa de tempestade, tudo em vermelho ali no sul de Minas, Goiás e interior de São Paulo. E essa condição vale também para essa sexta-feira. Pode ocorrer microexplosão, pode também ter queda de granizo. Hoje, sol mesmo, somente lá na Bahia, norte de Minas e norte de Goiás, restante das áreas pancadas de chuva, máximas que se elevam, principalmente em São Paulo, norte do Paraná, 35, 36 graus, e a chuva continua lá em cima, né? Norte e Nordeste, mas eu quero chamar a atenção para o período de 5 a 9 de março, porque olha só, a chuva não para no Pará e também no Maranhão, boa parte de Rondônia, mas olha só, são volumes que em mais uma semana vão ultrapassar aí 170, chega na casa de 200 milímetros, região de Paragominas, Altamira, São Félix do Xingu, então muita atenção devido ao excesso de umidade. Eu dei aquela risada porque uma risada de nervoso, né? Porque tá difícil lidar com esse calor, né, Arthur? É verdade, né? Inclusive já de manhã cedo tava difícil aí já. Hoje não duvido de repente até bater recorde de temperatura máxima em São Paulo capital, né? Porque agora há pouco, né, segundo a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, as máximas agora em São Paulo já estão aí variando na casa de 32, 33 graus, lembrando que a máxima ela é registrada às 4 horas da tarde, né? Quando a gente tem aí o máximo, né, de radiação emitido devido ao sol, porque tem muita gente que acha que a temperatura máxima é meio-dia, né? Porque o sol está a pino, mas não, é às 4 da tarde. Perfeito.
Agora é hora da nossa interatividade. O Nelson José Saltier, da cidade de Medianeira, no oeste do Paraná, mandou esse vídeo da lavoura de milho dele. Tá bem bonito e verdinho, mas o Nelson quer saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses. Então, o oeste do Paraná pegou aí, né, boa parte desse calorão, tá também aí na rota das tempestades, principalmente no dia de hoje. Então, lá a gente olha para o oeste do Paraná, máximas que ficam elevadas até o dia 7, 8 de março. Depois, temperatura despencando, mas não é risco de geada. Mas olha só, máximas ainda que vão bater na casa de 37 graus. E a partir da semana que vem, chuvas começam a ganhar força na região, já somando aí 100 milímetros na última quinzena de março. Tende a chover também no mês de abril, com a chuva se mantendo também na casa dos 100 milímetros em maio. Lembrando que no sul praticamente não para de chover. Chuvas aí que vão ajudar aí o nosso amigo que está com a lavoura de milho segunda safra, mas lembrando que o calorão só alivia no oeste do Paraná a partir de segunda-feira. Tá então, seu Nelson. Agora tem mais interatividade, só que aqui no telão. Sou produtora de soja e milho em Botucatu, São Paulo, e gostaria de saber a previsão para os próximos 3 meses. A Daiane da Ros participando com a gente. Então, respondendo a Daiane, né? Pegando aí interior de São Paulo, né? Estamos com a onda de calor, né? O pessoal está preocupado porque faz tempo que não chega uma chuva volumosa aí no estado de São Paulo. E olha só, a tendência é que a partir da semana que vem a temperatura volte a despencar, porque vamos ter aí um avanço de uma frente fria mais intensa. Mas lembrando que olhando para o período, vai ser ainda um período quente, mas a partir do dia 10, 12, as chuvas começam a ganhar força novamente no estado paulista, vai aí ter o retorno da umidade prava. Por um lado vai ajudar o milho, né? Provavelmente já está colhendo a soja, já semeando o milho segunda safra. Chuvas não tão volumosas no mês de abril, né? Então isso aqui pode ser um problema, né, na produtividade final, né? Chuvas abaixo da média no mês de abril e praticamente, né, com a chuva cortando em maio. Ou seja, tem que ter atenção, porque além de chover pouco, a temperatura vai ficar acima da média. Isso, claro, pode afetar negativamente a produção do milho segunda safra. Falamos com a Daiane e tem mais uma interatividade aqui no telão. Preciso, por favor, da previsão para a cidade de Barra, que fica na Bahia, o Antônio Gomes. Obrigado, Antônio. Então aí respondendo ao pessoal aí da região de Barra, temos aí a situação, o calorão também continua até o dia 13 e 14 de março, depois a temperatura dá uma aliviada, mas se mantém no patamar dos 30 graus. Por quê? Porque a chuva começa a voltar aos poucos também. A gente vê que a partir do dia 10, 12 já tem bons volumes de chuva chegando ali em 3 dias, já somando ali 30, 40 milímetros. E a tendência é que com o retorno também das ondas de leste, começa a trazer mais chuva para a região do Nordeste. A gente tem um abril mais chuvoso, com quase 100 milímetros de chuva, o que é uma ótima notícia. Porém, lá quando a gente já adentra maio, a tendência é que a chuva já diminua mesmo. Então, vai ter aí praticamente um período de 45 dias mais chuvosos, porém essa chuva só vem para frente, né, da próxima semana ainda.